do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, amados. Graças a Deus que nos dá a vitória. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Os que estão ao vivo aí, esteja na intercessão. Porque hoje que a internet ela está caindo. Mas vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O capítulo 12, queridos, de Levítico, nos fala de um cuidado de Deus especial para com a vida da mulher. Certo, amados? Então, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um filho, será imunda. Versículo 4, depois ficará ela 30 da purificação. E Levítico 12, quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto. Então, amados, aqui nós vemos o carinho de Deus, o cuidado de Deus para com a mulher, viu? O fluxo de sangue, queridos, que a mulher expelia durante o parto, fazia, queridos, a mulher considerada cerimonialmente pura, certo, amados? Então, queridos, principalmente as irmãs, isso não quer dizer que a mulher se tornava indigna, se tornava suja. Não, amados, é que o corpo dela precisava, então, de um tempo para se restabelecer. As irmãs que já tiveram filhos sabem disso, que após o parto, o corpo precisa de um tempo para se restabelecer. Então, Deus, tendo essa visão, sabendo disso, esse período aí chamado parto, a mulher ela não deveria participar daqueles sagrados, daqueles cerimoniais que tinham um alvo espiritual. Então, no versículo 4 nos fala da purificação da mulher, que Deus então, queridos, ele ensinou que após o parto, irmãos, a mulher deveria ficar um tempo se purificando. Isso proporcionava, queridos, e ao bebê momentos de proximidade, conhecimento físico. É aquilo que nós chamamos hoje o parto. Então ele tem esse lado aí. É um tempo da mulher se purificar, o organismo dela voltar ao normal. É um tempo dela ter intimidade ali com a sua criança, com o seu bebê, certo, amados? É o tempo dela e o bebê criar anticorpos. Então, Deus, olha, nesse período aí, a mulher vai estar, no caso, impura para quando passava aí os 40 dias, ela tinha o Senhor e uma oferta de holocausto. Lembrando, o que era oferta de holocausto? Holocausto em hebraico quer dizer aquilo que sobe. Essa oferta de holocausto era quando se derramava o sangue do animal e esse animal era queimado e o cheiro dele chegava até ao Senhor nosso Deus. Depois, queridos, o capítulo 13 de Levítico nos traz a lição acerca da praga da lepra. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, o sacerdote. Queridos, acerca que então questão da praga, da lepra, você vai ver que o capítulo 13 ele é um capítulo maior, certo? Você lê, você vai perceber que é um capítulo, queridos, que ele tem aí 59 versículos. Leia depois,
o ideal seria a gente ler, mas aí é aquela questão, fica uma coisa comprida, certo? Mas esse capítulo ele é muito importante, esse 13 de Levítico, porque vamos ver aqui duas coisas, querido. Primeiro, a doença de pele. Os sacerdotes atendiam às necessidades espirituais e médicas da querido. Eram responsáveis pelo diagnóstico e tratamento, amados, e aplicação das leis da purificação nas pessoas, quanto nas casas e nos objetos. Então, amados, era que o sacerdote tivesse saúde, que o sacerdote tivesse limpo. Aí ele faria o atendimento das pessoas. E ele o diagnóstico de acordo com as leis de Deus. Certo, amados? Então, nós vemos aí no versículo 2, ó, quando um homem tiver a pele da sua carne inchação ou pústula na pele da sua carne, então será levado a Arão. Para quê? Porque o sacerdote é que examinava a pessoa para dar o diagnóstico, certo, amados? No hebraico significa Saraat, que engloba, queridos, várias doenças infecciosas de pele. Nós vamos ver no versículo 4, ó, mas se a mancha na pele de sua carne for e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Lembra que desse coronavírus, né? Quando a pessoa é suspeita, ela fica lá na quarentena, ela tem um tempo para ser descoberto se ela tem ou não, tá? Para quê? Para ela não contagiar as demais pessoas. Então você vê que tem hoje, tem decisões, queridos, que às vezes são tomadas hoje, que às vezes a pessoa não sabe, não percebe, mas lá é a primeira orientação hoje, que envolve essa questão aí desse Covid. Ó, você vai ficar em casa, ó, você vai ficar em observação para que você não venha contaminar outras pessoas. Porque a lepra era isso, ela era uma doença que contaminava. Então, a partir do momento que surgiam os sinais ali na pele, primeira coisa, ó, procura o Arão. Você vai se apresentar ao Arão, o Arão vai examinar e, se for, ele vai colocar você à parte. Esse capítulo é extenso, não vai dar para a gente ler ele todo, mas leia que ele é interessante, porque o leproso, irmãos, ele tinha que ser tirado fora. Ele tinha que ser tirado fora da sua família. Inclusive, irmão, quando ele havia uma cidade, havia um local só para os leprosos viverem. Ele tinha, você conhece a história do Naamã, que ele era poderoso, general vitorioso, aí a Bíblia diz assim, porém ele era leproso. Isso aí eu tinha que fazer, né? Ele não podia estar com a sua família, ele não podia ter lá o seu momento de intimidade com a esposa, e no que aquela pele aparecesse, ele tinha que ser até excluído da sociedade. É interessante que você começa a observar esse Covid, é assim, a pessoa tem que ser tirada de cena, a pessoa tem que ser isolada para casa, ela tem que ficar trancada ali num quarto e as pessoas têm que ter cuidado no contato com ela. Então você vê que lá atrás, no Antigo Testamento, diante de uma enfermidade chamada lepra, o Senhor Deus já tinha dado orientação, porque o sacerdote ele cuidava da vida espiritual do povo, mas ele era ali no caso também como um médico. Ele agia ali também para dar o diagnóstico também da doença, se a pessoa tinha que ser afastada ou não, certo, queridos? Seja Deus. Mas nesse capítulo 13 também,
a lepra, irmãos, ela tem também com a questão do pecado. Porque a lepra nós vemos aí, queridos, que ela começava aos poucos, era uma pequena manchinha e ela ia se alastrando. A Bíblia fala que assim também é o pecado. Queridos, ele começa ao pouquinho, aos poucos, e ele vai se alastrando e vai desenvolvendo. A pessoa ora, daqui a pouco ela começa a deixar de orar, e ela deixa de orar mais um pouquinho, ela deixa de orar mais um pouquinho, quando ela vê, ela não está orando mais. A pessoa, ela ora, ela fala em línguas, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo, com pouco ela vai deixando de orar, vai deixando de buscar, vai deixando de se consagrar, quando vê, ela não é mais uma pessoa consagrada. E assim, às vezes ela ouve uma coisa aqui, às vezes ela ouve uma coisa aqui, Satanás sopra algo aqui na mente dela, e muitas vezes ele usa pessoas da família para fazer isso, muitas vezes ele usa pessoas próximas de você, muitas vezes ele usa até irmãos na fé, e ele sopra aqui, sopra aqui, sopra aqui. De repente, queridos, a pessoa começa a deixar de cumprir com suas funções, coisas na Bíblia que ela leu, que ela aprendeu, que ela sempre fez, que ela sempre praticou, de repente um fala aqui, outro fala aqui, vai chegando no coração dela. Como diz, fosse judeu antigo, ia dizer, vai chegando nas suas entranhas, vai chegando no seu fígado, vai chegando no seu estômago, vai chegando na sua entranha. Se fôssemos judeus antigos, nós aqui falamos, vai chegando no coração. Na verdade, vai chegando aqui na mente e vai tomando a pessoa. É por isso que muitas pessoas caem na fé. É por isso que muitas pessoas se desviam. Chega alguém, eu não gosto daquele pastor. Eu não gosto daquela pastora. Eu não gosto daquela pessoa. Para um lugar chega alguém, cuidado com aquele vizinho ali. Eu não gosto daquele. E aí vai. As pessoas têm a facilidade de querer apontar sempre o negativo. Certo, queridos? Para desanimar. Você fala, vou comprar um carro. Aí você quer aquele ali, o branco. Chega alguém, não, o branco não. Pega aquele colorido. Se pega o colorido, mas aí a sujeira vai aparecer demais. E assim por diante. O ser humano tem essa tendência. Fique esperto, porque muitas vezes isso aí mina sua fé. E vai crescendo, queridos, que nem a lepra. Porque, amados, o pecado, ele é assim. Ele é como a lepra, certo, amados? A lepra, queridos, o que é? Ela é um retrato do pecado. A lepra, queridos, no começo é apenas uma pequena mancha. Assim nos fala a palavra de Deus. Segundo Reis 5:11 nos fala da questão do Naamã, como nós já falamos. 1 Coríntios 5:6, o apóstolo Paulo mostra isso. O pecado ele começa assim pequenininho e vai crescendo. Outra coisa, queridos, o pecado, a lepra contamina, o pecado também contaminando o homem. A lepra, irmãos, ela é contagiosa. O pecado também, queridos, ele é contagioso. Efésios 5:11, a palavra de Deus nos fala sobre isso. Não tem aquele ditado que fala assim, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és? Pois é isso, queridos. Queridos, às vezes ela é uma dizimista fiel. De repente ela começa a andar com alguém que tem outros princípios, outros pensamentos, discorda desse ensino, discorda, e ela começa. De repente aquela pessoa começa a ter dificuldade. Às vezes ela é um ofertante, às vezes ela é uma pessoa que gosta de fazer as coisas na obra de Deus. Então, tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa tem um casamento bom, mas ela começa a caminhar com alguém lá, e pois é, porque o casamento tá assim, não sei como é que é. Quando ela vê, ela está contaminada. A lepra é assim, ela contamina. Você vê, nós temos o exemplo hoje do Covid. A pessoa está com Covid, ela tossiu, por isso que manda tossir aqui.
tosse na mão, mas a medicina orienta o quê? Aqui, depois você... Se é aqui para onde depois chega comprimento, vai a contaminação. É onde está aí morrendo milhares. Porque a pessoa tem, ela tocou, pronto, ficou na roupa e por aí vai. Você está vendo como é que é esse contágio aí, dessa questão, desse Covid-19. Queridos, assim é o pecado. Às vezes você está andando com Deus, você está andando na presença com Deus. Aparece para te falar coisas que vai desanimar você, que vai arrebentar com a sua fé. Porque o pecado, ele contamina, ele contagia. Outra coisa, irmãos, a lepra é incurável. Jeremias 13:23 fala, amados, o pecado, ele é incurável também. Ah, vou passar um remedinho aqui para o pecado. Não. Veja bem, às vezes a pessoa, vou resolver esse pecado aqui. Não. Um formigueiro, por exemplo, vai adiantar você ficar pisando em formiga por formiga? Ah, vou acabar com esse formigueiro. Agora vou matar outro. Você vai passar, você nunca vai conseguir. Como é que é feito com formigueiro? Você vai ter que ver onde é que está esse formigueiro. Você vai descobrir onde é que está. Aí você vai preparar para introduzir. E normalmente o profissional ele tem aquela máquina que coloca o veneno lá dentro do formigueiro. Queridos, assim é o pecado. O antídoto para ele chama-se o sangue de Jesus. O sangue do Senhor Jesus, que vai ter que ser aplicado. Nós lemos aqui que os sacerdotes, eles sangue passava na orelha deles e no polegar, para se purificar, santificar. Esse é o poder do sangue do Senhor Jesus. Ele lava, limpa, nos purifica de todo o pecado. Mas por si só, a lepra não tem cura, assim como aqui no caso, queridos. E a consequência é a exclusão. Levítico 13:46 nos diz assim, Levítico 46 fala assim, será imundo durante os dias em que estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do que sai fora do arraial, queridos. Ele não podia estar com o seu povo, com a sua casa, com a sua família. Assim, queridos, é o pecado. Ele acaba trazendo para a pessoa. Você pode ver que até na igreja, muitas vezes a pessoa ela é uma bênção, ela senta lá na frente. Às vezes ela vai atrás, ela fica no último banco. Dali no último banco é um pulo para ela sair da igreja. Porque é assim, entendeu, queridos? A pessoa está em comunhão, ela se aproxima de você. Ela vai perdendo a comunhão, ela vai se afastando. Você que é casado ou casada, já foi casada, a pessoa que teve a experiência, por exemplo, às vezes, de um término, de um relacionamento, você vai trazer a sua memória e você vai ver que é isso que acontece, ou aconteceu. A pessoa vai se afastando, a pessoa está ali, aí vai. Os filhos, quando eles estão fazendo coisa errada, porque o pai e a mãe observam, que eles estão ali junto ao papai ou mamãe, aí eles vão. Fica distante. Querido, a mesma coisa é a vida. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai querer a Deus. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai querer. Quanto mais você orar, mais você vai querer orar. Quanto mais você sentir a glória de Deus na sua vida, mais você vai querer. Mas quanto mais distante, até que em um tempo você vai olhar a Bíblia está aí, deixa aí. Orar, oh Deus, abençoa. Né? E assim vai.
Então, amados, esse capítulo 3 fala que a lepra leva à morte. O pecado também, Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte. Mas, queridos, Jesus, e somente Ele pode curá-la. Certo? Você sabe que quantas pessoas Jesus curou da lepra? E da mesma forma, só Jesus pode curar da lepra, assim como só Jesus, ele operou ali milagres, pessoas que estavam exclusas da sua casa, da família, da sociedade, teve um encontro com Jesus, ele curou e mudou a vida dela. Assim também é a vida espiritual. Só Jesus ele pode mudar. Só Jesus ele pode transformar. E eu quero dizer para você, Jesus ele quer curar você. Espírito, alma e corpo. A bênção de Jesus ela é completa na sua vida. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós estamos nos aproximando de encerrar esta parte, esta prece, esse momento, meu Deus, de busca do Senhor nesta manhã. Senhor, que a tua bênção sobre recebendo essa palavra. Meu Deus, assim como a lepra chega devagarzinho, ao pouquinho, e vai se alastrando, nós sabemos que assim é o que Eva começou a manter um diálogo com a serpente, até que esse diálogo levou ela a praticar o pecado e, consequentemente, perder a vida eterna. Senhor, quantas pessoas estão correndo risco? Quantas pessoas estão ouvindo coisas que não deveriam ouvir? Pessoas que têm que viver com pessoas negativas, com pessoas medrosas, às vezes com pessoas maldosas. Meu Deus, quantas pessoas que querem subir, crescer, vencer, quer ser cheio do teu espírito, quer se aproximar de ti. Quantas pessoas que querem ser uma bênção, que querem estar envolvida com a tua obra. Mas muitas vezes, Senhor, a sua convivência tem aprisionado, tem amarrado. Quantos que querem crescer espiritualmente, querem, ó Deus, navegar aí na questão da unção. Meu Deus, quer ser revestido do teu santo, mas sente que está preso, amarrado. Às vezes por causa do seu relacionamento. Pai, dê sabedoria. Dê sabedoria a esta pessoa casada, que não deve deixar o seu cônjuge, mas dê a ela sabedoria, como ela poderá crescer espiritualmente, mesmo estando casada, talvez com alguém que não quer evoluir, não quer crescer espiritualmente, não quer ter uma vida no altar, não quer praticar a sua palavra no tocante à leitura, no tocante à meditação, no tocante à prática, no tocante à devoção ao Senhor. Meu Deus, quem sabe essa pessoa gostaria de ter um lar onde a família entrar e falar com o Senhor e buscar a tua face, e buscar a tua presença. Meu Deus, talvez essa pessoa está desanimada. Quem sabe essa pessoa está no estado de esgotamento físico, mental, emocional, seu sistema e a flor da pele. Meu Deus, essa pessoa talvez tenha pedido por ajuda, por socorro, misericórdia. Ela não sabe o que mais, o que fazer, mas ser com ela, fortaleça. Espírito Santo, tu podes sim levar esta pessoa a ter graça, paz, sabedoria, levá-la a tomar uma postura, uma posição. Fortaleça a fé deste homem, fortaleça a fé desta mulher. Tocar na mente, venha tocar na alma, venha tocar no sentimento. Senhor Jesus, venha tocar também nesse físico, esse físico que a enfermidade vem tomando conta, trazendo dor, trazendo um mal-estar, trazendo uma depressão, trazendo uma angústia, uma tristeza, um desânimo. Ô Espírito Santo, vem arrancar toda essa energia negativa, toda essa força do mal, todo esse negativismo, em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa que está demasiadamente triste, abatida, angustiada, quem sabe entrando numa depressão, Senhor, este período
Covid, pessoas em sua casa, pessoas que não estão podendo trabalhar, pessoas que talvez estão já apresentando dificuldade até financeira, dificuldade para ter até o pão de cada dia na sua casa. Senhor Deus, entra com a provisão, entra com a misericórdia. Meu Pai, a Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Venha socorrer esta casa, esta família, este pai, esta mãe, do casal, esses filhos. Entra com a tua graça, com a tua compaixão, com a tua misericórdia. Entra com a tua provisão. Ô Senhor da glória, o pecado que vem se alastrando no seio desta família, no seio deste casamento, no seio desta igreja, nesta sociedade. Entra com a tua graça, com a tua benevolência, com a tua compaixão e dá vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém. E se possível for, compartilhe essa palavra, porque sua família vai ouvir, teus amigos vão ouvir, mais pessoas alcançadas pela palavra de Deus. E tu sabes que uma das promessas de voltar quando o evangelho do reino tivesse sido dado. Glória a Deus. Deixe Deus usar você para pregar o evangelho. Um beijo no teu coração, em nome do Senhor Jesus.